Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao consultório do casal. Eu já quero te convidar a puxar a cadeira, senta aí, se estiver no carro, presta atenção no trânsito, independente de onde você estiver, é com muita alegria que eu e Rogéria voltamos a algo que começou lá atrás e o último episódio tinha sido gravado em 2017. E estamos de volta, né? E hoje nós vamos trabalhar o problema não era o nosso casamento. O problema não é o seu casamento. E durante os próximos minutos nós vamos conversar sobre casamento, como nós desenvolvemos ele para ter em nosso lar um pedacinho do céu. E aqui faz parte do nosso movimento #Acredito no Casamento. E aí, minha vida? Bem-vinda, que alegria estar com você. Que alegria retornar algo tão especial, tão marcante, primeiramente para as nossas vidas e também aqui agora para você. Talvez você chegou aqui cansado, talvez você esteja machucada, buscando só algum momento na sua própria existência, na existência do seu casamento, para ter momentos felizes. Então seja bem-vindo, aqui você vai encontrar com certeza mecanismos para isso. Que maravilha, né? E hoje, minha vida, nós queremos trazer a ideia para essa geração, para esses casais, que o problema talvez não seja o casamento deles. Como a gente muitas vezes brigou achando que o problema era nosso casamento, mas certamente nós estamos tentando resolver o problema errado. E eu quero já trazer, porque eu acredito que a melhor maneira é a gente trazer os nossos problemas do nosso dia a dia, né? E para você, minha vida, o amor da minha vida, qual era a queixa principal? Quando você pensa nos primeiros anos do nosso casamento, qual é a primeira cena que vem à sua cabeça com relação às queixas, dos problemas, dos desafios? Então, algumas queixas, elas nascem de gatilhos. E um dos gatilhos que eu tive muito no início do nosso casamento era o gatilho de me sentir só. Porque ali naquela fase, nós estávamos começando a viver um planejamento financeiro, um planejamento estrutural para a nossa família que precisava muito da sua ausência. Você vivia muito, né? O trabalho exigia mais, a ausência era constante e ali também vinha o gatilho da solidão. E a solidão me trazia para algumas memórias, né? As memórias da minha infância, a ausência do meu pai. Então, tudo aquilo foi virando um misto de sentimentos e ainda surgiu, né, a questão de ser mãe tão jovem. Então, era a maternidade junto com a conjugalidade e a ausência desse homem, da figura masculina dentro do lar, como também eu já tive dentro do meu lado de origem. Eu confesso que eu não estava esperando por isso não, né? Que a gente faz um roteiro, um script aqui, mas deixa em aberto. Eu até falei para Rogério, eu espero que o Espírito Santo fale para você. Eu não estava esperando essa temática, né? Mas já trazendo o que de fato você sentia naquele momento dessa ausência. Você sentia algo relacionado ao que aconteceu com seus pais? Você sentia medo de ser abandonada talvez? Qual era o sentimento que você sentia nesse momento? Então, o gatilho ele era o gatilho da memória. As memórias que eu tinha sobre casamento era sempre de ver minha mãe, né, que foram poucas, porque até os 6 anos eu convivi com os dois, mas depois eles se separaram. E os gatilhos da memória que vinham até mim era realmente de ver minha mãe só com as 2 filhas. E eu estava vivendo o mesmo cenário. Eu estava só. Lembrando que eu não entendia que aquela fase necessitaria realmente da sua ausência, porque você estava o quê? Correndo atrás, estava indo em busca da provisão da casa. Só que hoje essa é a voz da mulher sábia. Vamos voltar, que essa mulher não era tão sábia lá no início. Porque era bom tal. Não, vamos. Lá atrás o que era que você culpava? Lá atrás eu vivia no gatilho. No gatilho da solidão, no gatilho do abandono. Da raiva. Da raiva. Como é que ele sai, me deixa aqui com os meus filhos? Da raiva, entendendo ali que talvez a maternidade estava me sufocando. Porque só era eu. E quem você julgava que era o problema? Você. O problema era quem? Você. Tá vendo quem era o problema? Deixava sozinha. O problema sempre é o outro. Sempre é o outro. O problema é quem? É Rogéria. Agora, eu tenho uma pergunta importante. Hoje, você pediria desculpas para aquela Rogéria por ela carregar um peso que não era dela?
por ela trazer à consciência algo que talvez não era a Rogéria que estava mulher, mãe ali que estava sofrendo, mas talvez a menina Rogéria que foi abandonada, que foi largada, não largada, mas colocada pelo seu pai para ser cuidada pelos avós? Sim, eu acolheria aquela menina, mas o acolher, quando a gente fala em desculpa, a gente se coloca no lugar de culpa. Eu iria até aquela menina, hoje a Rogéria de 20 anos após, né? Porque eu tinha 20, agora eu tô com 40, então 41, lá eu tinha 21, então 20 anos depois. A Rogéria de 41 chegava para a Rogéria de 21 e iria acolher. E da maneira que hoje eu levo sobre casamento, do que eu encaro como casamento, eu só ia dizer a ela aí, cuidado. Isso é a ferida que está querendo te dominar. É a ferida que quer dominar a sua casa. É a criança ferida que quer dominar a sua casa. Então, não era apenas desculpa que eu iria pedir a essa mulher, essa menina, mas eu iria pedir, dar a ela acolhimento. Eu acolheria, mas ao mesmo tempo iria instruí-la a entender que ali aquelas memórias não poderia definir mais o lado dela, que aquela memória de dor não deveria ser algo focado ou algo direcionado para sufocar aquela fase que estava por vir. Aí olha que interessante, né? Você traz a sua queixa principal, mas eu tenho também a minha queixa principal, claro, né? Que a sua era a ausência. A minha já é... Ai, Senhor, qual é a primeira cena que vem à sua cabeça? Pra mim era uma Rogéria que queria mandar dentro de casa. Uma Rogéria mandona, que gritava. E aqui a gente vai falar da vida real, tá? Nós não vamos passar pano pra dizer, ai, é porque nós somos um casal perfeito. Primeiro que eu não acredito que existe casal perfeito. Eu acredito de casais que decidiram não desistir em meio às lutas e aos desafios. E aqui eu já quero te dar esse recado, tá? Talvez hoje a sua decisão é não desistir, tá bom? Mas voltando pra cá, eu me lembro, minha vida, que você brigava demais, que você tentava gritar, que você falava alto e que quando eu não fazia as coisas do jeito que você queria, você gritava e eu gritava mais alto. E pra mim, eu sentia naquele momento assim, meu amigo, eu ouvi no nosso casamento, né? Lembro como hoje, no dia 4 de março de 2006, que um parente meu chegou pra mim e botou bem assim, aí, não deixe ela mandar em você, senão ela vai montar, viu? A mulher não pode montar no marido. Cara, eu entrei muito com aquela percepção de alguém que era uma referência pra mim, eu falei, ela nunca vai montar em mim. Então quem manda sou eu nessa parada, quem manda é eu, entende? Você percebia isso, que eu também queria claro, brigar, me colocar no papel de quem mandava o que era é que eu. acontece dentro dessa formação familiar? Eu entendo hoje, né? Naquela fase, óbvio que eu não entendia. Eu entendo hoje que ali era uma menina ferida, uma menina machucada, uma menina que não sabia, que não tinha referências. Ela sabia sim o que era a família, mas ela não sabia como ser uma esposa, como ser uma mãe. Então ela entra na conjugalidade sem referência, ela entra numa conjugalidade com muita dor e encontra também um outro ser que também está ferido, que também não tem referência. E ali aqueles dois adultos, né, já pais, começam a agir de forma como uma criança age. E como é que a criança age? A criança age quando não tem o que quer, chora. Quando não é do jeito dela, ela chora. Quando ela se sente traída, quando ela se sente abandonada, ela chora, querendo atenção. Então, todo choro, todo grito, nada mais é do que uma criança que foi abandonada pedindo colo, pedindo ajuda, pedindo socorro, só que ela não sabe. Ela não sabe. Então, a adulta não sabe o que é uma criança. Porém, ela age como uma criança para que, a partir disso, ela tenha aquilo que ela deseja, tá? Hoje, como adulta, como mulher, eu tenho aprendido, porque essa criança ainda existe em mim. Tem momentos que eu quero sim gritar, tem momentos que eu também quero mandar, tem momentos que a criança vem e eu agora como adulta sei distinguir e ao mesmo tempo dizer, acolher a minha criança e dizer hoje quem manda é a adulta, hoje quem governa é a adulta, não é mais a criança. Boa. E é interessante, né, que esse final de semana aconteceu algo que foi bacana. A gente se programou,
para sair só nós dois, ó, uma noite do casal, hein? Que massa. Ah, eu já quero aproveitar e dizer, se inscreva aqui no canal, deixe seu joinha, deixe um comentário se está fazendo sentido. Nós queremos cada vez mais te ouvir. Mande sua pergunta também para a gente estar trabalhando em algum episódio aqui, tá? Nós íamos sair, nós íamos pro shopping, né? E só que quando a gente foi no carro, tava sem um controle, sem a chave de casa, os meninos levaram, a gente ficou sem nada. Então, nesse dia a gente fomos em outro restaurante e foi bacana que tivemos uma noite agradável, só que na saída tava saindo um casal que a gente conhecia as pessoas desde pequenininho e a gente chamou para sentar na mesa e a gente começou a perguntar como é que tava o casamento, e esse casal nos fez voltar no tempo. Não foi isso que aconteceu? Sim. E enquanto eles falavam, qual foi a lembrança que veio imediatamente à sua mente naquele momento? Você se recorda dessa nossa conversa? Sim, sim. Ao falar com aquele casal, eu até cheguei a dizer a eles que eu me via, né, aos 21 anos, que era a idade que eles têm hoje, e também te via como esse casal, né? Você como a parte masculina e eu como a feminina. E assim, eu tive o privilégio de ver neles o que eu vivi, mas agora podendo dizer a virada de chave para isso. Óbvio que quando eu vi aquele casal, vieram novamente, todos os gatilhos, fossem ele, né? Da nossa primeira casa, daquele momento em que nós precisávamos dar conta de um filho pequeno, do momento em que nós não sabíamos sobre o amanhã, porque ninguém sabe, né? Ninguém sabe sobre o amanhã, mas aqueles gatilhos de que nós não conseguíamos conversar sobre nenhum assunto, porque tudo gerava briga ou gerava cobrança. Nós também não sabíamos, né, lidar com a maternidade ainda. Então, tudo isso vieram, né, à tona, vendo aquele casal conversando sobre a crise que eles estavam passando. Para mim foi interessante, né? Que eu me lembrei, eu notei, quando aquele casal entrou no restaurante, eu já tinha visto que eles entraram sem estar com as mãos dadas. E eu me lembro como também muitas vezes eu me sentia completamente incompreendido, porque eu queria te dar carinho e você não aceitava. Eu queria que você... Eu nunca vi. Como que pode uma mulher não querer carinho? Ai, não tope em mim que isso não é legal. E é interessante, porque os casais são diferentes, né? Mas eu também me lembrei, e foi interessante, do nosso primeiro conflito, em que a gente teve uma confusão numa sexta-feira à tarde, em que você colocou o dedo na minha cara. Coloca aqui o dedo na minha cara, só pra ver. Não precisa. Não precisa mais não, né? Que você sabe que se eu vou pegar o dedo e... Ai, meu Deus. E eu peguei o dedo de Rogério e disse, Rogério, não se coloca dedo na cara de um baiano, de um homem. E ali eu fiquei muito chateado, nosso casamento já estava com sérios problemas. A gente já tinha aproximadamente 4 anos de casado e ali eu tive o desejo genuíno de separar. E eu fui pro banheiro chorando, porque eu não via saída, eu não entendia como mudar aquele cenário. E talvez eu tô falando para alguém que tá vivendo semelhante, similar nesse momento, né? Um momento em que tem muitas dores, já tem reclamações de muito tempo, não consegue melhorar o casamento. Eu quero dizer que há esperança para você. O problema não é o seu casamento, você vai entender isso daqui para diante. O fato é que eu fui pro banheiro e eu comecei a olhar e dizer assim, Deus, eu quero acabar o casamento, eu não estou conseguindo. E eu só falava, mas o Senhor não criou o casamento para acabar. O casamento é uma instituição criada no início, foi a primeira instituição que o Senhor criou no Jardim do Éden, não existia pecado, então existia amor, harmonia. Se o Senhor criou, é porque a gente precisa viver isso. E eu confesso que eu não sabia como, e eu queria muito estabelecer sobre o meu lar aquele mesmo modelo que Deus criou no início, né? Aquele mesmo modelo que ele estabeleceu para o homem, para a mulher, para a família ser feliz. E eu confesso que eu saí dali dizendo, Senhor, o que eu vou fazer para mudar, né? Só que eu ouvi uma voz, e eu vou contar já já o que essa voz falava para mim. Mas eu quero trazendo para você que nesse cenário nós não conseguíamos enxergar o que a gente estava vivendo. E por que é tão difícil a gente enxergar esses problemas que a gente tá, quando a gente tá vivendo? Por exemplo, aquele casal não conseguia enxergar os desafios do filhinho ou da filhinha, não lembro agora qual que é, até para as pessoas não saberem, mas que aquele filhinho estava sendo mais prioridade do que a conjugalidade. Por que a gente não consegue perceber? É falta de conhecimento? É porque nós trazemos
a referência de um lar e a gente vai repetindo padrões? O que você julga? Às vezes a gente não compreender esses problemas. Então, tudo vem da consciência. Então, hoje, eu entendo que aquele casal, hoje, na época, eu não tinha essa consciência, óbvio. Todos nós temos consciência, temos, mas nós vivemos também em um processo do piloto automático. Então, aqueles jovens, assim como a gente naquela fase, nós vivíamos no piloto automático do conquistar, do validar através daquilo que nós tínhamos. Talvez você achasse que o seu maior amor era comunicado através do seu esforço. E eu, naquela fase, achava que o verdadeiro amor poderia ser comunicado com a sua presença. Porém, a gente comunicava de forma errada o amor por falta de consciência, por falta de diálogo. Então, o que eu acredito que esse casal, e como muitos também têm, e como eu às vezes vivo, é se eu sair da consciência, se eu deixar o meu formato de viver no automático prevalecer, eu saio totalmente, tá? A gente acaba saindo totalmente da consciência e vivendo de forma inconsciente, aonde No piloto automático. aonde o nosso resultado sempre vai ser de forma da emoção do outro. Eu vou estar vivendo a emoção do outro o tempo todo, eu vou estar sempre dando ao outro conforme a emoção que ele me dá. Então, para mim, de forma central, qual é o problema de nós não vivermos a melhor realidade do nosso casamento? É vivermos de forma inconsciente dentro dele. O porquê de fazermos o que fazemos como casal. Então, lá atrás, eu vivi isso, né? A diferença em viver uma conjugalidade consciente e a de viver uma conjugalidade inconsciente. A minha pergunta é, você tem se permitido viver consciente em tudo ou você tem se deixado viver inconsciente? Por quê? Porque para você viver consciente, é preciso que eu e você viva na autorresponsabilidade o tempo todo. Aí, para eu não ter autorresponsabilidade, eu prefiro viver inconsciente. Aí eu culpo o outro, culpava você, culpava a maternidade, culpava porque eu estava trabalhando muito, ou culpava porque o tempo todo achando culpados, porque a inconsciência nos faz viver dessa forma. A inconsciência nos faz viver de forma, de forma no automático mesmo. O meu resultado vai ser aquilo que o outro me der. E geralmente nesse processo a gente vai repetindo só os padrões que a gente aprendeu. A gente não julga o que de fato é verdadeiro e o que de fato é imaginário naquela mente que foi construída pelo infantil. Por exemplo, o que é verdadeiro e imaginário? Caramba, será que a Rogéria está de fato feliz mesmo? Será que é isso de fato? Por que eu grito? Será que é verdade que gritar é uma forma de colocar o outro no lugar dele? Será que não é uma construção infanto-juvenil em que se eu falar com um tom melhor, sim, sabe? Mas quem é que grita? Quem é que grita geralmente é a criança. Exatamente. Então, se nós crescemos gritando e não tendo um pai para acolher, a gente, como adulta, vai continuar gritando. Se você, talvez, como quando criança também gritava e tinha tudo que queria, então você vai para o seu lar e começa a gritar também, porque você vai ter tudo que você quer. Então, as emoções, elas surgem de experiências. Então, as experiências que eu tive como criança, quando criança, de um abandono, me traz certo tipo de emoção. Então, para não ser abandonada, eu começo a comunicar minha emoção de maneira errada. Então, a minha pergunta é, eu hoje quero ter autorresponsabilidade, como eu fiz lá atrás, né? Fui fazendo essas perguntas. Eu quero ter autorresponsabilidade de estar consciente que as emoções que eu carrego podem ser restauradas, podem ser reconfiguradas através de novas experiências. E aí, se me permite, eu quero... E para que eu viva essa nova experiência, eu preciso ter novas criações. Para criar, eu vou gastar energia. Para antes, a mulher que ouvia um não do marido e associava as emoções lá do passado, quando ela também tinha um não, que ela chorava, gritava, e o pai ia fazer, e fazia o desejo dela. Hoje, eu, como esposa, tenho que entender que eu não vou mais precisar gritar, não preciso mais chorar, é só eu controlar
e criar uma nova experiência para que minha emoção me dê um novo resultado. Eu só quero voltar ao tempo que eu dei uma pausa, né? Quando eu estava lá no banheiro e eu ouvi a voz. E o que foi que a voz falou? Que eu falei, Senhor, me dê uma solução. E o que foi que a voz falou? Olhe para frente. E quando eu olhei para frente, o que é que tinha lá? Um espelho. E a solução era Patrício mudar. Eu o tempo todo estava terceirizando, dizendo que a culpa era a Rogéria, que casamento não prestava, mas o grande desafio era mudar a mim mesmo. Só que entre eu realmente querer mudar, por que eu não mudava antes? E aqui eu quero trazer quem era Patrício, né? Mas antes de quem era Patrício, eu quero entrar para quem era Rogéria. Se hoje você pudesse voltar e encontrar aquela Rogéria recém-casada, o que você veria nela? Quais eram os medos, inseguranças, os sonhos, as carências, quais as expectativas, as feridas da infância? Quem era aquela Rogéria? Então, eu era uma Rogéria, na sua essência, na verdade, eu era uma Rogéria em que verdadeiramente eu estava com muitos sonhos. Só que além dos sonhos, eu tinha muitas expectativas. Só que as minhas expectativas para aquele casamento eram expectativas baseadas nas experiências da minha origem. Eu sabia o que eu não queria, mas eu não sabia o que eu queria. Por quê? Porque o que eu queria, ou o que eu sonhava, era inexistente ainda para mim, porque eu não tinha referência sobre o que seria um bom casamento. Então eu estava repetindo o padrão, mesmo sonhando com coisas diferentes. Por que eu repetia padrões? Porque eu não tinha uma atmosfera, uma construção sólida sobre um padrão construtivo Do para que uma era ser família. esposa, né? E até essa pergunta, quem ensinou aquela Rogéria a ser esposa? Com certeza foi as demandas da vida. Na verdade, você não teve ali um padrão, talvez, de assim, Não tive. como que é a Na esposa, como verdade, que a esposa se até comporta. os primeiros anos eu fui vivendo, que é o que a maioria, tá, amadas? Não é porque isso não é consciente, por isso que eu falo muito sobre a consciência. Quando você começa a estar consciente sobre o que é um relacionamento, sobre o que é o casamento, o que é o casamento? O casamento é a união de duas pessoas que só se tornam uma só, é uma aliança. Então, independente de se Patrício perde, eu perco. Se o Patrício ganha, eu ganho. Se eu perco, o Patrício perde. Se eu ganho, o Patrício ganha. Então, aí a gente entra para o casamento, vou entrar aqui numa seara bem, bem, bem comum, não normal, tá? Comum. Em que a gente quer um casamento para sair de casa. Tem mulheres que se casam só para sair de casa. Porque vive ali, Querem liberdade, né? Estão aprisionados. Estão aprisionados no sistema familiar, em que é julgada, em que é culpada, ou que não tem paz dentro do lar, aonde pai e mãe brigam muito, aonde é cobrada, aonde é aprisionada pela forma que os pais acreditam. Outros casam porque querem uma condição de vida financeira melhor. O motivo do casamento, às vezes, é porque quer ter mais sexo. É porque agora vou me casar. Agora, geralmente, a galera que é da igreja, vamos agora me casar porque eu quero sexo. E eu sou crente, eu não posso fazer antes do casamento. Se casam por motivos equivocados. Vamos se juntar, às vezes, porque nasceu um filho. No nosso caso, a gente casou, não foi porque eu quero casar com o Rogério. Na verdade, eu nem queria casar, né? Eu queria fugir o tempo todo. Não quero casar não, vamos só morar junto. Nós namorávamos, noivamos, sem pretensão nenhuma de casamento. Porque nós achávamos que para casar precisaríamos ter condição financeira para isso. Então, quando o Rogério engravida, em um curto espaço de tempo, de 9 meses, a gente corre atrás de recurso para alugar nossa casa, para fazer o quartinho do bebê, para ter nosso casamento, para ter, né, nossa casinha, que na época foi uma bênção para mim, era uma casa alugada, mas nós não sabíamos como iríamos pagar aquela casa. Então, tudo isso gerou em mim emoções totalmente desequivocadas e diferentes. Então, eu entrei com muita expectativa, né? A mulher, porque eu já tinha 20 anos para 21, então a mulher já entra tendo uma expectativa de vida diferente, mas também querendo se livrar daquilo que aprisionava ela no seu lado de origem. Então, quantas às vezes casa
só para sair daquele lado de opressão. Aí você chega nesse casamento e nota que você vai só trocar de endereço. Porque agora a opressão vai vir do outro, vai vir do homem, vai vir do marido, ou vai vir até da sociedade. Aí foi um choque para mim. Eu não tive a opressão sua, mas eu tive da sociedade. Só um ponto que eu acho que é válido falar, só para complementar, é que essa foi a conversa que a gente teve com aquele casal, tá? A gente ainda tá falando da conversa que nós tivemos com o casal. E foi o mesmo a nossa história. E é isso que eu quero trazer para você, que a nossa história é congruente com a daquele casal e a gente tava tendo essa conversa. Enfim, pode continuar. Então, dentro disso, né, quem eu era? A pergunta foi essa, né? Exato. E talvez eu levando para aquele casal, quem aquele casal hoje é e quem você foi ou é. Qual o motivo que eles se casaram, então, né? Por que eles estavam naquela relação? Assim como a gente, aquele casal entrou numa relação porque também houve dela engravidar. Então, a gente sempre vai buscar, quando o casamento ele é programado, planejado, sonhado, você ainda consegue entrar nele sem tantas expectativas, porque houve um tempo para planejar, houve um tempo para sonhar, houve um tempo para executar, houve um tempo para você pensar se era isso que você realmente queria. Mas quando você entra num relacionamento porque aconteceu algo, tipo, ou seu pai lhe colocou, infelizmente, para fora, que assim, era muito comum isso, né? Lá atrás. Então, quantos pais aqui, quantos filhos tem aqui nesse consultório que são filhos de pais que tiveram que ser obrigados a casar até porque saiu de casa e não tinha para onde ir. Então, foi lá e se juntou. E não viu o amor dentro do lar, né? Viu apenas a oportunidade de sair de um local que a oprimia. Então, hoje, você talvez não tenha essa referência. Como a gente hoje tem como referência o que realmente é um lar, e podemos explicar para aqueles que hoje estão casando ou casados. Então, quem Rogéria era nesse processo todo? Rogéria era uma menina, já entrando para a mulher, que se vê com o filho, grávida, que se vê com o marido, né? É uma peça, aquele que era um noivo, agora se torna um marido. Vê também, porque eu precisei, viu, amadas? Nesse casamento, fui eu casando e tendo ter 2 cunhados, que era o irmão dele, morando com a gente. Adolescentes, né? Adolescentes, que estavam numa fase realmente, né, desafiadora. Então, eu entro nesse casamento machucada pela vida, machucada pela orfandade paterna, machucada pela origem que me criou, que foram os meus avós, não por eles, mas, enfim, por falas, né? De inconsciente, de pessoas feridas que feriram, né? Desse ecossistema. E entro no casamento achando que eu ia viver agora a minha vida. Só que a minha vida não era mais minha. A minha vida era de um filho que estava no meu ventre, de um homem que até então era meu noivo, e agora de 2 cunhados também, que eu deveria também pensar sobre isso. Então não foi fácil. Exato. Não foi fácil. Só que mesmo nesse contexto de não ter sido fácil, eu entendo que não foi fácil até eu não ter consciência. Quando eu passei a ter consciência sobre para onde meu casamento ia, eu comecei a conversar com meu marido. Inclusive, né, você lembra que na fase dos nossos cunhados, eu quero até aconselhar, tá? Se você hoje precisa morar com algum parente, que é parente, não é mais da família. Família é marido, mulher e filhos. Agora, quando a família casa, de origem e depois se torna ser parentes. Nós temos vários parentes, né? A família de origem. Inclusive da nossa família de origem, inclusive pai, mãe, irmãos, são os nossos parentes. Hoje você tem que compreender que a família nuclear agora Exato. É a família que Deus lhe deu para que você cuidasse. Então, nesse contexto todo, eu sugiro você, assim como eu, quando eu comecei a ter consciência para onde meu casamento ia, conversar com seu marido, ou você que é marido, conversar com sua esposa, sobre vocês ajudarem essas pessoas, porque devemos sim ajudar, amar, cuidar, mas em um ecossistema fora do seu. Então, na época, eu entrei nessa consciência, né, que eu vinha de uma família de origem machucada e estava me machucando mais dentro da minha família agora nuclear. A gente não conseguia cuidar nem da gente
não tínhamos Sim. capacidade. Imagina cuidar de dois adolescentes, isso né? que eu Interessante. falo, o cuidado tem gente que acha que é o financeiro. Não é sobre isso. Agora, só nessa sua O fala, principal é o emocional. algo importante, né? Nessa sua fala, a gente vai vendo que nós fomos tendo comportamentos que foram aprendidos e não escolhidos, né? Sim. Porque nós não escolhemos, a gente aprendeu e replicou. Eu diria que talvez, e essa seja a grande pergunta, né? Como que a gente pode ficar presente? Você já trouxe a questão da consciência, mas como que a gente pode dizer assim, olha, esse comportamento eu aprendi de meu pai, de minha mãe, de meu avô, de minha avó, de algum amigo da escola, de algum filme, e como eu posso agora escolher novos comportamentos? Eu acho que, começando aí para a conclusão, para o fim desse nosso primeiro podcast, eu estou feliz, estou gostando pra caramba, tá sendo, nós não ensaiamos, chegamos aqui, colocamos o roteiro e pau, e como que a gente pode, né, trazer, que eu diria que agora já para dar essa virada para o final, né, como que a gente pode mudar essa nossa história? Você consegue lembrar como a gente para de usar esses comportamentos, esses pensamentos que foram aprendidos, para agora usar comportamentos que foram escolhidos de fato por nós, pela nossa consciência? Foi através de livro, de curso? Como que foi essa transformação na sua percepção, que depois eu vou dar na minha? Tá. Na minha percepção, a consciência veio a partir do momento que eu vi indo por processo de perder. Quando você tem algo que tanto sonhou, que trouxe tanta perspectiva de vida, quando você tem algo assim em suas mãos e você nota que você está perdendo, você tem que agir. Só que o fator determinante verdadeiramente foi entender que não era eu que mandava, que não era mais a minha dor que mandava, não era Patrício que mandava, não era a dor de Patrício que mandava, mas sim existia algo maior dentro daquele relacionamento. E é o que existe até hoje, na verdade, que é o Espírito Santo. Então, naquela fase, quando nós entramos no casamento, aquela menina que não sabia quem ela era, entra num casamento tentando ter papéis que não sabia desenvolver por falta de experiências e por falta também de referências. Então, ela começa a ter que criar novas experiências para, assim, começar a viver outras referências. E eu fui em busca de referências. Que referências foram essas? A referência, principalmente, é através do Espírito Santo. Eu precisei e lá, se você tiver a oportunidade, tá, amadas ou amados aí, de entender, existem dois tipos, né? O Espírito Santo, ele nos traz, né, alguns tipos de atributos. Quais atributos são esses? Quando você convida o Espírito Santo lhe dá amabilidade, bondade, domínio próprio, porque o domínio próprio é algo que nós fazemos de forma inconsciente. Se você não tiver domínio próprio, você faz as coisas de forma inconsciente. Então, eu me recordo que naquela fase, após um ano, eu e você decidimos entregar nossa vida a Cristo, e ali foi um fator determinante. Eu não sabia ainda como lidar. Eu continuei com padrões de dor. Porque da mesma forma que eu sempre falo, tá? E eu quero falar aqui para você hoje. Tem pessoas que acreditam que quando se entrega a Cristo através do batismo, as emoções também morrem. Não, na verdade elas não morrem, ela continua lá com você. Por isso que eu falo muito com minhas mentoradas e com as mulheres que eu atendo, que nós somos formadas, a completude tem a ver com corpo, mente e espírito. Então, seu corpo está bem, você tem que seu corpo tem que estar saudável, com saúde, mas as suas emoções também tem que estar saudáveis e com saúde. Né? Só que eu preciso fazer uma pergunta, me perdoe te interromper. Porque tá parecendo que, eu vou falar assim, o Espírito Santo, mas como que o Espírito Santo age? Porque tá muito, no milagre? Aceitei, não. Jesus me batizei, agora o Espírito Santo... Não, o que aconteceu? O que foi o processo? A fase do Espírito Santo, que foi logo no começo... Mas mesmo quando a gente se entregou, a gente ainda começou a ter... Por quê? Porque as nossas... Minha, né? Eu vou falar por mim. E a minha também. A minha emoção continuava doente. Mas o que foi é que eu quero agora de coisas práticas. A primeira temos que buscar o Espírito Santo. Inclusive, aí eu vou trazer já um spoiler para lembrar. A gente começou a ler um livro. Lembra? Sim. A gente começou a ler o livro O Lar Adventista. E lá a gente encontrou na página, qual é a página que você 19. lembra? 19. Um lar
presidido pelo Espírito Santo do Senhor, é uma antecipação do Sim. céu. Ali a gente começou a desenvolver, cara, é o Espírito Santo no centro. Não manda Patrício, não manda Rogéria, mas Deus E precisa também não manda a mandar. minha dor e nem a sua dor. A Exato. questão é, quando o Patrício explode, quando o Patrício sai da linha, eu tenho que enxergar ele como meu marido ou como a dor que ele carregou e ele acredita que aquilo é real. Então, hoje, quando o marido explode, na fase lá atrás, quando eu via você explodindo, eu explodia também. Mas como você trouxe essa consciência que a dor não pode falar? Foi através... É só pra Não, gente aí foi trazer com, um processo foi prático com, para as foi pessoas. com muito. Que tem muito curso, muito vídeos, muitos livros. Eu também fui me formar nessa área para poder ajudar a mim, ao outro e acabei me ajudando Boa. mais e mais. E sem contar, né, que existe autorresponsabilidade. Porque a grande pergunta para mim sempre é a seguinte: eu, Patrício, agora quero mudar. Cara, eu tô machucando Rogéria. Essa era a minha maior dor. Pô, é a mulher que eu amo. Eu prometi lá no altar que eu iria te amar. Pô, você foi uma mãe, você era uma mãe que me surpreendeu. Já abrindo aqui para muitos. Pô, Rogéria vem desse estágio de vida aí, né? Desse histórico que foi morar com os avós, que a mãe não pôde cuidar. E quando você foi mãe, você me surpreendeu, porque você foi uma mãe desde o primeiro momento espetacular. E como é que eu posso desonrar, maltratar, não tratar bem alguém que eu amo tanto? E aí entra um ponto que eu quero entrar na prática para você. Não adianta só a gente ficar, o Espírito Santo vai fazer a transformação, mas tem que ter esforço, tem que se esforçar, você tem que parar para ir ler a Bíblia, por exemplo. Foi um livro que mudou bastante. Hoje no meu devocional foi interessante que eu estava lendo 1 Coríntios, capítulo 6, versículo, salvo engano, 11, que diziam assim, eles eram assim. Ele estava falando ali do povo de Coríntios, que vivia na imoralidade, com a vida completamente regressa. Então, o passado não define nossa história. Sim. Nós podemos mudar. Eles não eram mais assim. Eu não sou mais assim. A minha identidade não é pelos meus erros, pela minha culpa. Só que como é que a gente faz? E aí, para você, tem que ter esforço, tem que ter investimento. Eu me recordo, por exemplo, que a primeira coisa que eu fiz, eu fui pagar um curso em São Paulo que eu queria entender as minhas emoções. Pô, por que é que eu não fico tanto em silêncio com o Rogério? Por exemplo, meu maior problema era que a gente ficava em silêncio um bom tempo, sim ou não? Sim. Era um silêncio absurdo. Eu cheguei a ficar, sei lá, 20, quase 30 dias sem falar com Rogéria. E o que era isso? Era tipo um castigo Era o pra castigo. mim, entendeu? Mas não era um castigo. Pra não machucar, só que você não sabia. E óbvio que agora você entende o porquê disso. Exato. Então eu fui lá e nesse processo eu consegui compreender que o problema principal era que eu não tinha alinhado o meu problema com meu pai, que é desaparecido. Então eu trazia uma transferência. Eu não estava em silêncio com o Rogério, eu estava em silêncio porque o Patrício Infanto Juvenil, que perdeu o pai, não sabia lidar com o silêncio do pai, que desapareceu. E eu tratei todos os momentos de confronto, era mais silêncio. E até hoje eu tenho que estar presente para isso. Então eu tive que investir, pagar passagem, comprar curso. Outra coisa, começar a ler. Tive que começar a ler. Outro ponto importante agora, aprender a conversar. Não gritar! Aprender a conversar. Então, a ter momentos diante de Deus. Como é que eu faço isso? Como é que o Espírito Santo vai agir em mim? Cara, quanto você tem parado para orar? E aqui eu quero trazer um pedido para você, um pedido do fundo do meu coração, que você possa passar mais tempo orando do que falando. Então, não seja mais 2 minutos de oração, que tal orar 5, 10, derramar, começar a entender que é ao lado de Deus, que é um privilégio, né? A gente como pecador, como ser humano, ter a presença de Deus. Então, é isso que eu quero para trazer, né? Tem que ter esforço, tá? O Espírito Santo junto com o nosso esforço. Um dos principais esforços é exercitar o perdão, porque nós não fomos acostumados, eu particularmente, em minha casa, não fui acostumada a ouvir perdão, né? A pedir perdão, a pedir desculpa. Eu observava que o padrão da minha casa era quem machucava, silenciar. E o outro também silenciava, e depois esquecia e passava. Só que no fundo, nada passa, minhas amadas ou amados. Tudo vai para algum lugar. E esse lugar vai mais na frente ou fazer você buscar quem vai fazer a mesma coisa com você, ou vai fazer com que você jorre no outro aquilo que não faz,
que o outro não tem nada a ver. Então, hoje, é muito comum e normal eu exercitar o perdão, tanto em pedir quanto em dar. Não é fácil, mas é um exercício. Então, hoje, a gente entender que utilizar o nosso esforço para estudar mais, ler mais sobre casamento, ler mais sobre padrões, entender o meu padrão e tentar reconstruir novos padrões. A base de qualquer pessoa é a origem dela, né? Então, a sua origem traz várias dores, ok, mas é não focar mais na dor, é focar, porque também a nossa base nos deu coisas boas. Eu digo todos os dias ao meu marido e a quem me pergunta, que a minha família de origem colocou dor sim, mas também colocou muita coisa que eu sou hoje de positivo, né? Os valores que eu carrego, a mulher que eu sou. Inclusive, eu quero lembrar que um dos motivos de eu ter escolhido foi Dona Terezinha, viu? Sua avó, eu sou apaixonado por ela. Eles, assim, a honestidade dos meus avós, a verdade dos meus avós, meu Deus, como eles eram, sabe? O cuidado, limpeza, organização. Então, muita coisa boa que eu tenho são deles. Então, eu tenho que começar a olhar para a minha origem como base para o meu crescimento, principalmente em minhas crenças positivas. O problema é que eu pego a minha base, a que foi machucada, que foi danificada, construo paredes, né? Eu tenho até um curso que é o Desperte, que fala sobre isso. Eu vou lá e construo paredes rígidas para aquilo não vai acontecer mais, só que, na verdade, essas paredes, elas estão lhe aprisionando, ela não está liberando você para viver novas coisas. Ela está lhe enrijecendo, lhe deixando prisioneira. Quando isso deveria ser ponte, né, amor? Então, hoje eu entendo que o fazer está em, principalmente, você construir novas crenças através, principalmente, da base que você tem positiva da sua família. Amor, o tempo correu. Caramba, como foi bom e passou rápido. E esse primeiro episódio está sendo assim... Comenta aí, deixa seu comentário. Eu quero ouvir de você como é que está sendo. Dê feedback pra gente, porque pra gente está sendo especial. Pra mim está sendo especial voltar. Eu diria que nós precisamos o tempo todo se colocar debaixo do poder de Deus e junto com o nosso esforço. O autor Gary Chapman, que é o autor do livro As 5 Linguagens do Amor, ele diz assim: nunca duvide do poder de Deus de mudar qualquer indivíduo que está com o coração disposto a mudar. Então Deus quer fazer milagres na sua vida, marido, esposa. Deus quer fazer milagres no teu lar, pai, mãe. A pergunta é, você de fato está com o coração disposto a mudar? Ou você está na síndrome de Gabriela? Eu nasci assim, vou morrer assim. Gabriela, a gente precisa mudar. E a gente precisa entender que com o poder de Deus e o nosso esforço, nós podemos realizar obras grandiosas. E eu quero, para finalizar, amor, qual recado final você quer dar da grande virada? O que mudou dentro de você, mas esse recado final para a gente avançar, que ótimo, que o tempo foi maravilhoso, passou. Então, qual o recado para a grande virada na vida desse homem e dessa mulher? Casamento saudável acontece, meus amados, quando pessoas feridas buscam a cura. Então, verdadeiramente, o segredo hoje do meu casamento e de casamentos que eu cuido e que eu acompanho é a base central, é entender que você é um ser ferido. E não adianta colocar isso para debaixo do tapete, porque quanto mais você coloca para debaixo do tapete, vai se criando, né, um poço, e poço não tem fundo, na verdade. Então, vai tudo ali para o fundo do tapete. E você não cura, você não melhora, você não cria novas experiências, essas experiências não vai te dar um novo padrão, não vai te dar novas crenças sobre aquilo que você acredita ser possível. Então, a minha sugestão para você que está aí nos assistindo é que você busque curar essa criança que foi ferida, que você acolha essa criança, que você perdoe, né, aqueles que passaram por sua vida. E você pode até estar vivendo essa dor através de um pensamento ou de uma memória que pode não ter sido real ou tão profundo como você pensa.
Eu digo isso porque eu cuido de muitas mulheres em que elas criaram a verdade a partir daquilo que ela acreditou sobre algo que ela nem sabe se foi real. Então ela chega, traz essa dor e eu faço sempre uma pergunta: você já chegou para seu pai e perguntou sobre isso? E mulheres de 40, 50 anos dizem: não, nunca tive essa conversa com meu pai. Então, eu sempre nos meus processos eu sugiro que ela vá até essa pessoa, se foi um pai, se foi uma irmã, se foi uma mãe, se foi uma colega, se foi alguém, e simplesmente faça essa pergunta: o que verdadeiramente essa situação lá no meu passado, o senhor, você quis me comunicar? Porque muitas vezes não é o que nós pensamos. Às vezes foi uma situação em que o pai não podia fazer e ele não soube comunicar. Às vezes é um pai que nunca soube abraçar porque nunca foi abraçado. E você tem que quebrar isso em você, se curar para começar a abraçá-lo. E ali você vai começando a criar novas crenças sobre família, sobre relacionamento. Sobre intimidade, né? Seus filhos veem uma filha que agora abraça o pai, então automaticamente você vai abraçar seus filhos e seus filhos vão abraçar os filhos dele e te abraçar. Então, o casamento saudável começa quando verdadeiramente pessoas feridas buscam cura. É isso. E ficou claro que o problema não é o casamento. O problema é que nós precisamos nos transformar e hoje nós falamos sobre transformação. Então, é isso. Encerro mais uma vez te convidando a curtir, se fez sentido, a compartilhar. Compartilhe com mais casais, com grupos da família e se inscreva e vamos juntos. Aqui nós somos Patrício e Rogéria. Nós acreditamos no casamento. Essa parte precisa ficar melhor, vamos lá. Eu sou Patrício. E eu sou Rogéria. E nós acreditamos no casamento e te aguardamos para o próximo consultório. É isso aí, até o próximo consultório do casal. Daqui pro 100º a gente vai estar bem alinhado para fazer esse final. Deus te abençoe. Vamos terminar com uma oração, minha vida. Sim, claro. Querido Deus e Pai, obrigado por essa família, por esse casal, por esse cônjuge que está aqui nos ouvindo. Senhor, eu te peço agora que o Senhor traga um favor especial sobre eles, Senhor. Um favor em que eles estarão reaprendendo a como amar, onde eles estarão restaurando o teu caráter, onde o Senhor vai curar todas as feridas que foram feitas no momento do infanto juvenil ali dessas pessoas. Traz cura, Pai, e que eles voltem a acreditar no casamento. Amém. Que essa pessoa que está assistindo agora desista de desistir do casamento, que ele venha a reconhecer que através do teu poder e do esforço pessoal, ele consegue sim criar em seu lar um pedacinho do céu. Faz isso, faz um milagre, Senhor, na casa dessa pessoa que está ouvindo. É o que a gente te pede e te agradece em nome de Jesus. Amém. Amém. Valeu! Eu só quero deixar o último recado. Não existe casamento perfeito, tá? Mas existe casamento feliz e você merece vivê-lo. Beijo.